Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o perigo das latas amassadas e dos alimentos vencidos. Eles podem causar problemas à saúde. Também vamos falar sobre o Jaraguá Folia 2018. Este ano o evento vem com algumas mudanças, mas promete a animação de sempre. Ao comprar alimentos industrializados, devemos prestar atenção em vários detalhes, entre eles o prazo de validade e a situação das embalagens, principalmente se o alimento for enlatado. Um simples amassado pode trazer sérios problemas para a sua saúde. Aqui comigo no estúdio, o gerente da Vigilância Sanitária, Paulo Bezerra, vai dar algumas dicas para a gente. Doutor Paulo Bezerra, muito obrigada pela presença no programa de hoje, sempre nos trazendo dicas preciosas, né? Para começar, doutor Paulo, quais são os perigos das latas e embalagens amassadas? Olha, veja só, a lata, a embalagem em metal, de uma maneira geral, ela tem que estar perfeita. Algumas fábricas hoje já dizem que aquele verniz ou a película que tem dentro da lata, porque o alimento não entra em contato direto com o metal. Então Ali tem uma proteção. Tem uma película ou um verniz ali. Então, quando a lata ela sofre qualquer deformação, ou seja, um amassado qualquer, dependendo desse amassado, há uma ruptura desse verniz ou dessa película. Algumas fábricas já dizem que eles estão fazendo uma película elástica, que mesmo com a amassão ela não se rompe. Isso já é obrigatório ou não? Não é obrigatório, mas algumas firmas já fazem isso, dizem que fazem. Eu, por enquanto, se eu tenho uma lata normal e uma lata amassada, eu vou preferir a lata normal, porque aí eu não tenho risco de saber será que houve o rompimento ou não, porque eu vou ter uma dúvida se eu tenho o mesmo preço. Sem dúvida. Não é? A gente tem que ser exigente também nesse sentido. Tem que ser exigente. Outro problema com a lata, o metal, com as embalagens de metal, é o seguinte, são os ferrugens, que às vezes se coloca ali e ali vai corroendo o ferrugem e chegando até a película e havendo invasão, pode haver uma invasão bacteriana ou invasão de luz, ou invasão de água ou de oxigênio, entendeu? E isso vai macular a qualidade do alimento. Agora, quais são os riscos? E existe ainda riscos? Também os microfuros, né? Você não vê você não vê com a olho nu. Então você tem que procurar a embalagem não só pelo aspecto que você está amassada ou não. Também tem o problema do estufamento, que ela fica abaulada, assim, entendeu? Então, toda lata que ela tiver qualquer estufamento, ou em cima, ou embaixo, ou nas laterais, essa aí, de pronto, você já deve... A gente não pode levar de jeito nenhum para casa. De jeito nenhum, porque aí mostra e é uma prova que tem micro-organismos se desenvolvendo e produzindo gás lá dentro, por isso houve a dilatação das paredes dessa lata. Doutor Paulo, em relação às latas, que tem essa ferrugem, como o senhor falou antes, se a gente vier a consumir, sei lá, uma falta de atenção, alguma coisa desse tipo, até a criança mesmo, às vezes, pode consumir sem querer, sem o pai estar ali de olho, que riscos isso pode trazer para a nossa saúde? Olha, os riscos são muito grandes, porque existem bactérias que têm um poder infectante e de causar grandes problemas ao organismo, como existe até bactérias, entendeu, ou toxinas que são mortais, como o botulismo, por exemplo. Então, essa história de você consumir o alimento industrializado, você tem que saber que o alimento natural ele é muito superior ao industrializado. Então, veja só, aí você já corre um risco de você ter um desarranjo intestinal que pode ser passageiro, porque a diarreia em si
no princípio, ela é uma defesa do organismo, ela quer colocar para fora, como o vômito também, quer colocar para fora aquilo que o organismo está rejeitando. Isso no caso do alimento está estragado, mas não está contaminado. Mas quando o alimento está contaminado, aí você corre o risco do desenvolvimento daquelas bactérias ou daquele micro-organismo patogênico dentro do seu corpo, e aí você vai ter sérios problemas de dores e de a infecção se generalizar e causar um problema muito grave. Ou você vai procurar um socorro imediatamente, ou você pode chegar até a óbito. Agora, doutor Paulo, em relação a essa questão das embalagens, principalmente em relação às latas, como é que a vigilância sanitária atua nesse sentido? Como é que são as fiscalizações nesse sentido? Porque a gente vê que de vez em quando o supermercado oferece esse tipo de embalagem para o consumidor, né? Olha, veja só, hoje nós temos dois tipos assim de firma. Eu conheço uma firma que ela produz esses produtos lácteos, que ela mesmo, os fiscais dela mesmo, eles passam nos supermercados para recolher todo o alimento, toda a lata, toda embalagem que tenha o mínimo defeito possível, ela mesma já recolhe. Então já existe uma preocupação dessa porque empresa ela quer o nome dela, entendeu? Então, até ela exige dos representantes que eles também façam esse trabalho. E eu vi, assim, um dia o pessoal solicitando desses representantes que ele doasse aquelas latas que tem uma pequena maçã, ou isso, ou aquilo, aquilo outro. E a firma proíbe isso, porque se acontecer qualquer coisa, a firma será responsabilizada. Então, você veja o seguinte, quando você vê que o pessoal está colocando uma promoção muito boa e tal, olhe uma coisa, vê se aquela embalagem não tem defeito e olhe o prazo de validade, que o prazo de validade deve estar se vencendo. Ou seja, quando o preço é muito baixo, exato. É melhor ficar de olho. É melhor ficar de olho, porque veja só, se você compra uma coisa que vai vencer daqui a 5 dias e você só consome uma por dia e você acha o preço muito bom, aí você especialmente iogurte, né? Você compra 10. Derivados de leite. Se você só toma um por dia, você 5 você vai se perder. Agora, outro truque também é o seguinte, quando você for comprar enlatados, você procura aquelas embalagens, aquelas latas que estão mais perto do fundo da prateleira. Uma boa dica, Entendeu? preciosa. Porque eles colocam aquelas que estão com o vencimento mais próximo, logo no começo. É uma você chega supermercado. você já chega inadvertidamente, você pega a primeira lata que está ali e bota dentro. Entendeu? Então, são essas dicas que você deve ter. E nunca esquecer, por hipótese nenhuma, o prazo de validade. Agora, caso a vigilância flagre o descumprimento do estabelecimento em relação a essas embalagens, até mesmo prazo de validade dos alimentos, quais são as possíveis penalidades para o local? Olha, veja só, às vezes o prazo de validade tem seu vencimento e não é por maldade. Então, o fiscal tem que ver isso. Mas tem daqueles que é por maldade. Por exemplo, quando você pega uma peça de um embutido qualquer ou de um queijo qualquer e você vê que ele está no prazo de validade, no limite, aí tem supermercados, pontos de venda aí que eles fatiam, colocam naquele pratinho, colocam o filme por cima e colocam o prazo de validade que ele quer. Isso é muito complicado e a gente não sabe, né? Não sabe. Mas, por outro lado, as pessoas têm que saber que existe uma lei que você pode exigir que aquele fatiado seja fatiado da peça que você indicar. Eu quero daquele queijo ali, você fatia para mim na hora. Não, mas tem fatiado. Não, mas eu quero daquele. É um direito seu. Então, porque na peça você está vendo o prazo de validade real. É verdade. Entendeu? Então, são essas coisas assim que você deve observar. Como outra coisa também, que às vezes tem gente que só olha o prazo de validade. Você vai ter que ver também como está acondicionado aquele material.
A temperatura, porque o se local. for uma lata, geralmente ele não precisa estar na temperatura controlada. Mas se for um produto como o queijo, a carne, o iogurte, ele tem que estar numa temperatura X. Então você também tem que ver como é que aquilo está condicionado. Porque existe também o problema que o pessoal quer economizar energia e desliga a luz, a energia daquela gôndola, entendeu? À noite, quando fecha o mercado, e só liga no outro dia, logo de manhã, antes do pessoal entrar. Isso compromete muito, né? Isso doutor compromete Paulo? muito, porque existe uma alternação de temperatura e isso tira a característica, muitas vezes, do alimento. E muitas vezes aquele alimento começa a se deteriorar. E a vigilância fica de olho também nessas temperaturas? Não fica em tudo. Agora, precisa-se também que o consumidor assuma assim, a sua parte. Porque Seja um fiscal, né? Seja um fiscal, porque afinal de contas você está levando aquilo para dentro da sua casa, para você e para a sua família. Então, por exemplo, se você chega na gôndola de manhã e vê aquele frango congelado, que ele tem uma capinha de gelo em cima, aquilo foi o quê? Quando há o degelo, à noite que ele desliga, começa a aparecer as gotículas d'água. Quando você liga novamente a energia, aquelas gotículas, elas congelam. Aí forma aquela película de gelo. Então você chega no frango e dá aquela batidazinha assim. Se quebrar algum gelinho ali, é porque você sabe que a gôndola foi desligada. Então você... Outra dica muito importante. Aí você já sabe que aquele supermercado quer lhe enrolar. Então você tem que procurar um que você tenha condições de saber que o cara quer o melhor para seus clientes, porque quanto mais saúde o cliente tem, mais fome ele tem, mais apetite ele tem e ele tem que voltar ao supermercado. Mas o pessoal às vezes gosta de trabalhar com a lógica invertida, querendo ter aquele lucro sempre de uma forma ilegal. Mesmo comprometendo a saúde do Exatamente. próprio consumidor. E, doutor Paulo, para a gente concluir, em casa, em relação às latas especificamente, como é que a gente pode armazená-las de forma adequada? Na geladeira, no armário mesmo, em temperatura ambiente, como é? Por exemplo, se ela não precisar de geladeira, você não coloca na geladeira. Eu acho até engraçado, o pessoal chega com o bacalhau. Tem pessoas que colocam, né? Direto na geladeira. Tem gente que coloca. O pessoal chega com o bacalhau e bota na geladeira. O bacalhau não precisa colocar na geladeira. Não precisa, já tem o sal que já tem aquele sal, já tem o meio de conservação dele. Agora, o problema da lata é o seguinte, você abriu, você retira todo aquele conteúdo da lata e bota no seu Tupperware que você tenha. É o ideal, É o né? ideal. Deixar e fora o da lata. ideal de você ter dentro da sua geladeira aqueles depósitozinhos menor ou maior conforme a sua necessidade, não existe coisa melhor do que uma coisa chamada vidro. Vidro. O vidro É o melhor recipiente. É o melhor recipiente, porque o vidro não migra nada dele para o alimento. Quando determinados plásticos, determinadas embalagens, migra, entendeu? Sobretudo o alumínio. Então você não pode deixar aquele alimento naquela lata, porque ele ali vai oxidar e dar um gosto diferente ao alimento. Então vamos utilizar mais os nossos potinhos de vidro. Aproveitar melhor. Vamos utilizar, porque a melhor embalagem realmente é a de vidro. Doutor Paulo Bezerra, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no programa desta semana e por essas dicas preciosas, importantíssimas, né, para nós consumidores ficarmos mais atentos em relação à questão das embalagens dos alimentos e do vencimento também desses alimentos. Sim. Eu é que agradeço a vocês, sobretudo, porque se não fosse a mídia, nós não alcançaríamos, entendeu, um número de pessoas para estar ouvindo isso. Sem dúvida. E, geralmente, se a gente, numa entrevista como essa, se a gente formar
10 formadores de opinião que possam divulgar isso, aí para nós é uma satisfação muito grande. Já melhora muita coisa, né? Como? Obrigada, doutor Paulo, mais uma vez. E no próximo bloco o assunto são as prévias de carnaval. O Jaraguá Folia 2018 vai ter algumas mudanças. Você vai saber quais serão daqui a pouco. Até já!